Bem, gente, orientações para a organização do ciclo inicial de alfabetização. O caderno 1 é o que nós vamos começar a estudar agora. Então, nós vamos entender como ocorreu, o que ocorreu, para que houvesse uma nova organização no sistema de educação de Minas Gerais. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo a partir do conhecimento desses cadernos. Veja aqui, a ficha técnica, a elaboração foi pelo professor Antônio Augusto Gomes Batista, diretor do CEAL, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG. Então, quando a gente fala CEAL, não é? O que significa isso aí? Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, lá da faculdade, né? Que é da UFMG, com parceria com a SEE, com a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Aqui nós temos o sumário desse caderno 1, que é a apresentação, como a coleção foi elaborada, porque é uma coleção de cadernos, a história de uma aluna, Débora, fala do analfabetismo na escola, a alfabetização no Brasil. Aí vem a questão, é um problema de ciclos, um problema de métodos. Então, o que fazer? Eis a grande questão. Aí nós apresentamos aqui os cadernos, né? O caderno 1, que é esse que nós vamos estudar, ele vem trazendo a reorganização do ensino fundamental no Estado, a ênfase na alfabetização e o porquê e para que ciclos de alfabetização. Então ele vem trazendo minuciosamente todas essas questões, né? Como foi organizado, a partir de onde, porquê e para quê, e dando ênfase à alfabetização, principalmente focando na alfabetização. O caderno 2, aí vai, olha bem, o verbo está no gerúndio, alfabetizando. Então é um processo que já vem acontecendo. Isso quer dizer, vamos fazer. Um caderno que vem falando da ordem prática. O que ensinar no ciclo inicial de alfabetização. Que habilidades ou capacidades devem ser desenvolvidas e qual sua distribuição ao longo do ciclo. Então esse caderno 2, ele vem trazendo de uma forma muito prática, muito simples, o que você vai fazer, quais são as capacidades, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas nesse período de alfabetização, que o foco é primeiro, segundo e terceiro ano, que corresponde ao primeiro ciclo de alfabetização, tá? Onde a criança ingressa ao ensino fundamental com 6 anos. Então, se pergunta o que fazer, o que eu vou dar para esses meninos, né? Então, nesse caderno, professor, você vai saber o que você vai trabalhar, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e a distribuição ao longo do ciclo. O que você vai trabalhar no primeiro, no segundo e no terceiro ano. O caderno 3 vem preparando a escola e a sala de aula, a organização da escola para o trabalho de alfabetização, critérios e instrumentos para a seleção de alfabetizadores, o planejamento da rotina das atividades, a seleção de métodos e livros didáticos. Olha bem como que toda essa coleção é prática. Ela vem trazendo, como nós estamos trabalhando com crianças que estão ingressando na escola com um ano antes de completar 7 anos, né? Aí pensou-se numa preparação, numa organização, né? Ela vem organizando o trabalho da escola, organizar a escola para receber esses alunos. Os alfabetizadores, pessoas que tenham o perfil
né? Como que vai acontecer isso? O planejamento da rotina diária desses alunos e, né, selecionar que tipo de método que eu vou usar e os livros didáticos que melhor vai atender essa demanda. O caderno 4 vem acompanhando e avaliando, porque nós temos instrumentos para acompanhar e avaliar. Diagnóstico e avaliação dos alunos, avaliação da escola, resposta para os problemas de ensino de aprendizagem detectados, porque se nós vamos acompanhar e vamos avaliar, nós vamos encontrar problemas e nós vamos encontrar ali respostas aonde a gente vai sanar as nossas dúvidas, não é? E também instrumento para responder essas perguntas. É o mais importante. Então, é um material fabuloso. Como é um material preliminar, no início foram confeccionados, elaborados apenas 4 cadernos. Depois vieram mais 2 cadernos. Nós temos hoje o caderno 5, que vem trazendo uma sugestão de avaliação diagnóstica. E o caderno 6. E nós vamos ter oportunidade de, nos vídeos posteriores, estudar sobre isso. O objetivo desse caderno 1, é explicar o porquê das novas modificações na organização do ensino fundamental, que foi falado. Né? Porque houve uma certa confusão. Por quê? Por que mudou? Mais uma vez uma política nova, mais uma vez uma mudança. Por que mudou? Se mudou é porque houve uma necessidade. Mas baseado em quê? E aqui esse caderno vai mostrar que houve pesquisa, houve um estudo, houve diálogo para que a mudança fosse concretizada. E a mudança concretizada a partir de uma necessidade. Como a coleção foi elaborada? Então ela foi elaborada, né, como eu disse, uma versão preliminar da coleção, discutida no Congresso Estadual de Alfabetização em Belo Horizonte, de 2 a 5 de dezembro de 2003. Olha quanto tempo. Né? Aí depois vem a participação de educadores. Então, nesse período, houve 1.800 educadores. Houveram 1.800 educadores participando desse congresso. E lá nesse congresso tiveram a oportunidade de participarem de várias dinâmicas, conferências, palestras, discussões em grupo e em plenário. Também o resultado. O resultado que é o mais importante. Inúmeras contribuições para a ampliação dessa proposta. Porque essa proposta, ela teve essa ampliação a partir dessas contribuições. E vem os pressupostos para a elaboração da coleção. O primeiro pressuposto, ela teria que ser de caráter prático para se tratar de mais, por se tratar, né? Não se trata de mais um documento geral de referência. Não é mais um documento, mas sim é um caderno que tem que ter um caráter prático para que o professor manuseie, para que o professor utilize, para que o professor vá lá, não fique com preguiça de ler, não fique desanimado, não ache que é muita coisa para ele ler, não ache que é apenas teoria, muito pelo contrário. É um material que o professor vai ter o prazer de estar com ele dia a dia para ele pesquisar, para ele se orientar e conduzir o seu trabalho. Então ele é prático, muito prático. E tem uma atitude equilibrada quanto às discussões teóricas e metodológicas sobre a alfabetização. O tem a ser essa atitude equilibrada. Ele não vem focar, não vem valorizar apenas uma metodologia, um método. Muito pelo contrário. Ele valoriza o que tem de bom em todos os métodos, o que há de bom em todos os métodos.
A valorização da experiência e do saber dos professores e alfabetizadores é importantíssimo. É importantíssimo considerar que aqueles professores que estão ali na sala de aula, aqueles professores que estão ali anos a fio, têm muito a contribuir com esse processo. Então, tem que ser valorizado. E esse material vem com essa perspectiva de valorização desse professor, do saber desse professor. O valor vem do saber, do conhecimento que ele traz. Porque ele traz, através da sua prática, vivências. E vivências e experiências que vão contribuir e que têm contribuído com a alfabetização. Respeito à documentação oficial. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, de 1998, e Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997. Isso aí é importantíssimo. Nós temos crianças de 6 anos entrando no ensino fundamental. Não são crianças de 7 anos. A criança de 6 anos, até então, ela estava ali na educação infantil. A criança de 6 anos, até então, estava ali na educação infantil, sentada nas mesinhas, trabalhando com grupos de coleguinhas, chega no ensino fundamental. Criança de 7 anos, o professor chega lá, não reconhece aquela criança como criança de 6 anos e vai tratá-lo como se tivesse 7 anos, coloca a cadeirinha, as carteiras uma atrás da outra. Criança conhecendo a cadeira, só conhece a nuca do coleguinha. Olha bem a diferença. O referencial e os parâmetros curriculares nacionais da educação infantil teriam que ser consultados. Porque nós precisamos conhecer como funciona a cabecinha dessas crianças. Como a gente vai trabalhar com essa criança dessa faixa etária. A atualização teórica segundo pesquisas nacionais e internacionais sobre a alfabetização é importantíssima. Por quê? A prática e a teoria precisam de diálogo. É preciso estabelecer um diálogo entre a prática e a teoria. Porque a prática vem da teoria, a teoria também vem da prática. Então nós precisamos estabelecer esse diálogo para quê? Para que a gente faça o nosso trabalho consciente daquilo que nós estamos fazendo. Então é super importante e esse material vem nos oferecer isso aí, esse pressuposto aí é super importante e a coleção vem trazendo isso para a gente. E nós partimos desse exemplo da Débora. A Débora, ela é uma aluna que segundo pesquisas, ela vem como exemplo do nosso trabalho. Exemplo baseado em diferentes casos reais de crianças com dificuldades no aprendizado da leitura e da escrita. Porque a Débora era apenas uma dentre milhares de crianças nessa mesma situação. Casos relatados e analisados pela professora Ana Maria Prado Barbosa, docente supervisora na rede de ensino do Estado. A Débora tem 12 anos, numa turma equivalente à 4ª série da educação fundamental, reprovada 2 vezes. Na época, 4ª série, porque a criança ia direto para o 5º ano, que hoje corresponde ao 6º ano. Lê e escreve com dificuldade, não se considera alfabetizado, não sei escrever direito, quando faço alguma coisa, faço errado. Na família, todos sabem ler e escrever, menos ela e sua irmã, que tem 10 anos e está na 3ª série. Vive na grande BH, é de família pobre que passa por períodos difíceis. Conhece alguns usos e funções da escrita e sua mãe anota as coisas para não ficar devendo. Seu pai, segundo Débora, costuma escrever as contas. Uma vizinha escreve para saber o que
faz no serviço e as coisas que está precisando em casa. Já sabe que a escrita representa sons da língua. Passo muito importante no processo de alfabetização. Escreve e lê corretamente muitas palavras simples e decoradas. Entre aspas, aí, nós podemos observar essa palavra. Decoradas. Faz erros estranhos da escrita. Troca o P por T. Olha, ela escreve látis e latizeira. No lugar, escreve vir em vez de gir. Cena em vez de semana. Trino em vez de tio. Também, na leitura, ela tem a lentidão, a hesitação, a necessidade de decompor cada sílaba. A lentidão, né? Lenta para ler, lenta ao ler. Hesita, porque ela vai pensar na letra, na junção de uma letra com a outra, na sílaba. Aí, quando ela pensa, ela vai unir as sílabas e ela vai decompondo as sílabas. Nisso ela apresenta dificuldades. Lendo o texto, perde o sentido de palavras e passagens. Não consegue ler globalmente as palavras, não tem como, porque ela vai hesitando. Sílabas pouco comuns exigem grande dispêndio de tempo e de energia. Por exemplo, olha, elefante. Então, essa sílaba aí, ó, o fã, que tem uma consoante, uma vogal e consoante, 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 vogal. São sílabas pouco comuns. E aí, realmente, desprende um grande tempo, uma grande energia para que ela leia. Quando ela termina de ler, ela já não lembra mais o significado da palavra. Aqui nós temos uma cartinha, um bilhetinho da Débora, né? Então nós vamos analisar isso. Oi, obrigada pela carta que você mandou para mim. Você deve ser legal. Não precisa preocupar. Desculpe pela letra. Um abraço, Débora. Nós vamos ver. Obrigada pela. Ao tê-la no lugar de tê-la. E aí a gente vai para mim. Você deve ser legal com não precisa com Z. De se preocupar. Acutar. Discute. Ler. E aqui nós temos, eu gostei da carta escrevada de novo. Aí, o que se conclui? O que nossas escolas têm formado? Estavam formando até então, ou quem sabe está formando ainda, né? Vamos analisar. Analfabetismo na escola. Saeb. Resultados de 2001. Divulgado em 2003. Então, o resultado é de 2001, divulgado no ano de 2003. Bem, o SAEB, nós podemos, vocês devem saber que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica. Então, esse resultado foi divulgado em 2003. Então, baseado nesse resultado, o que nós temos aqui? Ó? Só 5% dos alunos da quarta série com nível de leitura adequado. E que hoje os professores que estão aí trabalhando conhecem, que a gente pode chamar de recomendado ou recomendável. 36% dos alunos começando a desenvolver habilidade de leitura. Quer dizer, intermediário, começando, quase que intermediário. 37% no estado crítico, dificuldades graves, que é o que nós chamamos de baixo desempenho.
e 22% no estágio muito crítico, não sabendo ler. Isso em 2003, que era o resultado do PISA. Então, nossas crianças, os nossos alunos saíam, as crianças saíam da escola sem saber praticamente ler, a maior parte. Porque, na verdade, 37% com 22% aí é variação, né? 59%. Praticamente uma situação grave e gravíssima. Resultados do PISA, que é um programa internacional de avaliação dos alunos. Brasil é mais 32 países. A proficiência em leitura de estudantes brasileiros de 15 anos é significativamente inferior à de todos os outros países participantes. Vergonha nacional. E aí, a conclusão é assustadora, não tem como. A escola brasileira produz grande contingente de analfabetos, ou de analfabetos funcionais. Veja essa expressão aí sublinhada, analfabetos funcionais. Embora domine as habilidades básicas do ler e do escrever, não são capazes de ler e produzir textos na vida cotidiana na escola. Então, esses analfabetos funcionais, eles saem da escola lendo, escrevendo, mas não produzem textos da vida cotidiana, do dia a dia, e nem tampouco entendem. Quer dizer, não interpretam os textos do dia a dia. Leem e não entendem. Por que será? Aí, como já tinha, algumas escolas já tinham aderido o sistema de ciclos, não é? Outras com séries, continuava com o sistema de séries auxiliado. Então, aí teve assim, vários estudos e várias fontes para que se questionasse e para que se analisasse e que chegasse a alguma conclusão. Para uns, o sistema de ciclos e o sistema de progressão continuada era a culpa, tá? Vamos ver. Para outros, métodos inadequados de alfabetização. Então, será? Para nós, esse fenômeno complexo e multifacetado só pode ser explicado por um conjunto de fatores sobre os quais é preciso refletir. Então vamos refletir, né? Por que de tudo isso? Vamos ver. Portugal e Brasil. Difusão restrita e gradual da alfabetização. Índice de analfabetos. Vamos analisar lá atrás. Em 1820, 99,98% de analfabetos. Depois, em 1872, nós temos lá o primeiro censo nacional, 82,3%. Vê lá, 1920, 71,2%. 1940, 61,1%, desculpe. 1950, 57,1%. 1960, 46,7%. E de 1970 a 2000, vê, 38,7%, 31,9%, 24,2% e 16,7%. Vamos ver. Escolarização. Só no final dos anos 90, 1990, o país universalizou o acesso à escola. Então, somente no final de 90 é que o país conseguiu universalizar esse acesso. Em muitos estados ainda há percentuais expressivos de crianças fora da escola. Até hoje. Quanto mais 2003 atrás. Saeb, fracasso na alfabetização é maior em regiões com piores indicadores sociais e econômicos.
entre as crianças que trabalham e entre as crianças livres. Tá. SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, constata isso. Outro fator, problema do analfabetismo, é de natureza política. Desigualdade, injustiça e exclusão social. E vem, dificuldades do presente fazem parte do problema antigo e persistente. A incapacidade de assegurar a todos os cidadãos a igualdade de acesso a bens econômicos e culturais. Mudou alguma coisa? A alfabetização no Brasil. Houve avanços? 18% de alfabetizados no final do século XIX, 83% alfabetizados no início do século XXI. Houve avanço? Analfabetismo na faixa de 10 a 19 anos tem redução expressiva entre 1996 e 2001. Cai de 14% para 7%. Progressivamente amplia-se o conceito de alfabetização. Aí nós vamos falar. Ampliação do conceito de alfabetização, tá? Em resposta aos problemas do mundo contemporâneo. Já não se considera alfabetizado quem apenas domina as habilidades de codificação e decodificação. Aumentou a quantidade de alunos, de pessoas alfabetizadas? Sim. Mas elas estavam alfabetizadas por quê? Consequentemente, ampliou-se o conceito de alfabetização. Né? Depois, alfabetizado hoje é quem sabe usar a leitura e a escrita para exercer uma prática social em que a escrita é necessária. Então, nós podemos ver que ampliou sim, ampliou a quantidade de alfabetizados. Mas eles utilizam a escrita e a leitura na sua prática social quando necessário? No censo, até 1940, indagava se a pessoa sabia ler e escrever. E comprovava com a capacidade de assinatura do próprio nome. Em 1950 até 2000, passa a indagar se a pessoa é capaz de ler e escrever um bilhete simples. Até 2000. E estudos censitários da última década, índice de alfabetismo funcional, com base nos anos de escolaridade. A emergência de novo conceito que incorpora habilidades de uso da leitura e da escrita desenvolvida durante alguns anos de escolarização. Aí nós temos a referência de Magda Soares. Alfabetização, a ressignificação do conceito. Alfabetização e cidadania, revista de educação de jovens e adultos. Aí vem o que? A necessidade de quê? Emergencial de novo conceito de alfabetização, aonde incorpora as habilidades de uso da escrita, o uso da leitura e da escrita no convívio social. E isso também deve ser desenvolvido aonde? Dentro da escola. Aí, na escola, meados de 1980, concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita mostram relações de mão dupla entre alfabetização, estricto sensu, e o uso da língua escrita. Aí vem, né?
essa relação de mão dupla entre a alfabetização e a língua, o uso da língua escrita. A alfabetização estricto sensu é essa alfabetização única. Tá? É essa alfabetização sem contextualização. A alfabetização pura. Então, ela não tinha não tinha até então essa relação de mão dupla com o uso da língua escrita. Tudo que se usava na escola não era usado fora da escola. Os textos, a forma de alfabetizar era usada na escola, que sabiam ler, sabiam escrever. Mas lá fora ele não sabia utilizar isso no dia a dia. Ambiente alfabetizador. A organização da sala de aula com base na escrita. A alfabetização da sala de aula, o ambiente da sala de aula, ele tem que estar, ele precisa estar com base na escrita. Então, registro das rotinas, etiquetas dos materiais, quadros de controle de frequência, tudo isso é importante para a criança perceba que a escrita ela é importante porque ela está ali falando alguma coisa, mostrando alguma coisa, ela está ali comunicando alguma coisa. Para a criança saber para que a escrita serve e como ela é usada em prática social. Então, para isso, que eu torno a minha sala uma sala com ambiente alfabetizador. Para a criança saber também e dar significado à função e função à alfabetização. Então, eu não vou saber ler simplesmente para assinar meu nome. Eu tenho que saber ler para assinar o nome e para usar o meu conhecimento lá fora. Para favorecer a exploração pela criança do funcionamento da língua escrita. E também, a necessidade de conhecimento sobre os usos e funções da escrita é relevante para crianças de famílias com acesso restrito à cultura escrita e suas diversas práticas. Veja bem, as crianças que não têm acesso à cultura escrita, elas precisam ter esse acesso. Aonde? Na escola. É na escola que elas vão ter essa oportunidade. E por isso que elas entrando, quanto mais cedo ela entra na escola, mais cedo elas vão ter esse acesso. Porque isso já acontecia, já acontece, e já acontecia com as classes sociais mais beneficiadas, com as crianças das classes sociais beneficiadas. E para falar dessa nova dimensão da entrada na cultura escrita, surge uma nova palavra que é o letramento. Aí, o letramento, tem negrito aí, chamando a sua atenção. Conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades necessárias para usar a língua em práticas sociais. Então, esse letramento que vem a ser é um conjunto de conhecimentos. Então, são vários conhecimentos. Atitudes, porque não basta apenas conhecer, mas ter atitude e condições, capacidade necessária para usar a língua em práticas sociais. Tá? Então, o letramento é condição para alfabetização. E a alfabetização é condição para o letramento. Então, qual é a condição para alfabetizar eles? Você utilizar também o letramento. E qual é a condição para o letramento? É a alfabetização. Os dois precisam caminhar juntos. Releitura de dados do SAEB. Muitas crianças, embora alfabetizadas, não são letradas, isto é,
não são capazes de utilizar a língua escrita em práticas sociais, particularmente dentro da própria escola. Não são capazes. Então, a alfabetização no Brasil, ela é um problema de ciclo? É um problema de método? É isso que nós vamos ver. E o que fazer, então? Um problema de ciclos, vamos ver. Muitos consideram que o sistema de ciclo de aprendizagem é o responsável pelos resultados desastrosos em alfabetização. Será? Muitos consideram que a não reprovação de alunos e os programas de correção de fluxo de matrícula têm contribuído para o analfabetismo escolar. Vamos pegar aqui o primeiro tópico. Muitos consideram que o sistema de ciclos de aprendizagem é responsável pelos resultados desastrosos em alfabetização. Muito bem. O ciclo, a criança entra com 6 anos na escola. Então ela tem o primeiro, segundo e o terceiro ano para ser alfabetizada. E cada ano ela tem as capacidades e habilidades a serem desenvolvidas e ela vai ter esses 3 anos para desenvolver todas essas capacidades. Será que não é questão de entendimento? Muitos consideram que a não reprovação de alunos e os programas de correção de fluxo de matrícula têm contribuído para o analfabetismo escolar. Será que o fato de não reprovar os alunos, o fato de melhorar o fluxo de alunos dentro da escola, isso aí também é um problema de ciclo? É um problema desse analfabetismo funcional, dessa gravidade de analfabeto, dessa quantidade de analfabetos na escola, que saem da escola? Entendemos que o sistema de ciclo traz novos problemas e pede novos modos de atuação, mas não é responsável pelos problemas de aprendizagem da leitura e da escrita, que não são novos, como os vimos. Então a gente percebe que o problema da leitura e da escrita, eles não são novos. Eles já existem há muitos anos. Há quantos anos ele vem se arrastando? Então, não é o ciclo. O ciclo pede novos modos de atuação. Se ele pede novos modos de atuação, e se esses novos modos estão sendo aplicados, então não são os ciclos. Argumento 1. Antes dos ciclos, o problema já existia, não já? Sim. Dados sobre a matrícula nas séries iniciais do ensino fundamental em meados da década de 80, antes da implantação do sistema de ciclos. Antes disso, de cada 1000 crianças que iniciavam a primeira série, menos da metade chegava na segunda. Menos de 1/3 atingia a 4ª série. Menos de 1/5 concluía o ensino fundamental. Então veja bem. Esse é o argumento 1. Não havia analfabetos na escola. Por que não havia? Em função da repetência, eles se concentravam na primeira série. Realmente. Eles repetiam. E quem se lembra das escolas que tinham primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, primeiro E, primeiro F, primeiro G? Tinha segundo A, segundo B, segundo... E por aí, escolas lotadas de repetentes. Em razão da evasão, eles abandonavam a escola ou dela eram expulsos.
quando eles cansavam de repetir, porque repetiam, eles abandonavam a escola. Então, realmente, ou eles repetiam, ou eles abandonavam a escola. Então, não tinha como haver analfabeto na escola. Vem o argumento 2. Atualmente, os ciclos não estão em todas as escolas. Né? Ciência Escolar de 2002, ele não estava em todas as escolas. Algumas havia aderido, outras não. Apenas 21% das matrículas do ensino fundamental foram cobertas por escolas organizadas em ciclos. Então, quer dizer, era a minoria. E 79% das matrículas foram oferecidas por escolas organizadas pelo sistema seriado. Né? O argumento 3. Progressão continuada não aprova indiscriminadamente. Tá? A progressão continuada e programas de correção de fluxo também não podem ser responsabilizados. A evasão na escola fundamental da rede pública em 2002, 10,4%, só 1% na rede particular. A repetência, 20% em 2001 e 2002 na primeira série, 31,6%. Problemas reconhecidos na implantação do ciclo, porque nada é perfeito, né? Tem problema? Tem. Vamos ver os problemas. Feita sem a necessária adesão dos professores. Tem problema sério. Certo? Muda o modo de organização escolar, mas não cria mecanismos para diagnóstico coletivo dos problemas de ensino e de aprendizagem. Processos dinâmicos de reagrupamento, que precisam, alteração de procedimentos de ensino inadequados para alunos com dificuldade. E aí vem problemas reconhecidos do sistema de ciclo e progressão continuada. Que também tem. A organização em ciclos, ampliando o tempo dos aprendizados, pode conduzir a uma diluição ou a um adiamento de metas e objetivos a serem atingidos. Essa ampliação do tempo de aprendizado, surge essa interpretação. Pode conduzir a uma diluição ou a um adiamento das metas a serem atingidas. Que venha a ser isso. Não deu tempo de aprender esse ano. A criança, não se preocupar não, que o ano que vem essa criança, o segundo ano ele tem um ano inteiro para aprender. Não vamos preocupar não, que no terceiro ano ele aprende. Há um descompromisso do professor em trabalhar com esse aluno em função do aprendizado. O princípio da progressão continuada pode, se mal concebido e mal aplicado, resultar em ausência também de compromisso com o desenvolvimento sistemático de habilidades e dos conhecimentos. Agora vem indicações positivas da organização curricular. Cria a necessidade de repensar o sentido da escola, das práticas avaliativas, dos conteúdos curriculares, do trabalho pedagógico e da própria organização escolar. Então, se para repensar o sentido da escola, das práticas avaliativas, do que eu estou fazendo, do que eu estou trabalhando, do trabalho pedagógico da escola e dessa própria organização dessa escola. Quando eu paro para repensar, isso já é um ponto positivo. Por quê? Porque se eu parei para repensar, eu vou observar e vou analisar e vou refazer e reconhecer que alguma coisa eu preciso renovar, reestruturar e mudar. Agiliza o fluxo de maior número de alunos, contribuindo para a diminuição do desperdício de recursos financeiros
e gerando necessidade de expansão da oferta das séries finais do ensino fundamental e médio. Pode haver uma confusão. Se nós estamos falando de alfabetização, de ciclo inicial, como nós vamos pensar lá no ensino médio, lá no ensino fundamental? Mas a realidade é essa. Agiliza o fluxo, sim. Por quê? A criança tem 3 anos para ela ser alfabetizada, porque é um ciclo, ela não vai ficar repetindo ano e nem repetindo atividade. Ela vai ser trabalhada dentro das suas habilidades e vai desenvolver as suas habilidades, desenvolver as suas competências. E ao final desse ciclo, ela vai entrar para o segundo ciclo, tendo mais 2 anos para ela assimilar e desenvolver as habilidades e capacidades desses 2 anos, porque ela aprendeu o que ela tinha que aprender no primeiro ciclo. Automaticamente não vai ficar na escola repetindo anos e anos. O fluxo vai ser maior, porque ela vai girar. As crianças vão chegando, vai entrando criança, vai chegando criança, vai chegando e vai saindo criança, vai saindo criança. As crianças e as vagas do ensino médio, do ensino fundamental, que não existiam anteriormente. Por quê? Nós tínhamos muitas salas ocupadas, com turmas que estavam ali repetindo o ano por causa de matéria, repetindo o ano por causa de 2 matérias. Repete um ano inteiro. Aquela sala vai estar disponível para você ter vaga para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, ela agiliza o fluxo. Ela descongestiona o sistema, possibilitando o acesso à população escolarizável que se encontra fora da escola. Pois é, e tem muitas crianças, muitos adolescentes fora da escola. E que precisam estar na escola e que querem estar na escola. E se nós temos salas disponíveis, se tem vaga, eles têm acesso a essa escola, eles podem retornar à escola a qualquer momento. Garante aos alunos maior permanência na escola, elevando assim as médias de escolaridade em termos de anos de estudo. Garantir o aluno maior permanência na escola, por quê? Porque não vai haver evasão se ela está tendo um ensino significativo, um ensino que está sendo útil para ela para ser utilizado lá fora, no ambiente social. Se ela está tendo um ensino que está correspondendo com seus anseios, ela não vai sair da escola, ela vai permanecer. Não vai ter evasão, vai ter uma continuidade. Exige a destinação de mais recursos para a educação. Sim, por quê? Precisa de recursos para a educação, para capacitar os professores, para recursos para orientar, para trabalhar com as escolas. Implica mudança nas concepções de prática e práticas pedagógicas, porque realmente essas mudanças demoram até que os professores assimilem, nós professores assimilemos toda essa proposta. Então, implica tempo e muito investimento para que a gente possa estudar. Implica igualmente mudança de atitude dos pais, que deveriam deixar de se preocupar apenas com a aprovação, passando a se interessar também pelo conhecimento que seus filhos estariam adquirindo na escola. Porque até então os pais se preocupam se está passando de ano ou não, se tem nota para passar ou não. Aí o ciclo vem trazendo outras preocupações. E os pais precisam apropriar também dessa proposta. Eles precisam se apropriar desses conceitos. Por quê? Entender que agora eles precisam mudar de atitude. Eles precisam entender que a preocupação deles é se o filho está
entendendo e apreendendo se o filho está desenvolvendo nas suas habilidades, nas suas competências. O ciclo inicial de alfabetização inclui a faixa etária de 6 anos, ampliando o direito da criança à escolarização mais extensa e à alfabetização ressignificada. Então, essa alfabetização agora não é uma alfabetização nua e simples. Não, é uma alfabetização mais complexa e significada, ressignificada. Entrada da criança na escola básica com 7 anos. Concepção de prontidão que submete a aprendizagem ao processo de maturação e desenvolvimento. Até então era assim. A criança teria que estar pronta para ela entrar na escola, no ensino fundamental. E a concepção de prontidão era vista como um dos pré-requisitos para que ela entrasse na escola aos 7 anos. Ciclo inicial de alfabetização. Atuais exigências de democratização do acesso à escola pública de qualidade. A permanência das crianças de camadas populares na escola e ampliação de suas oportunidades de acesso à cultura escrita, que já são precocemente vivenciadas por crianças de camadas sociais mais favorecidas. As crianças, como eu já disse anteriormente, de camadas sociais mais favorecidas, elas já vivenciam esse mundo letrado, elas já têm a oportunidade de conviver com a cultura escrita. Elas chegam em casa, elas têm lá jornais, revistas, livros, veem os pais lendo revistas, veem os pais lendo os jornais. E, no entanto, as crianças de camadas sociais menos favorecidas, o que elas veem em casa quando elas chegam em casa? A realidade delas é outra. A realidade delas é ver o pai cachaceiro, é ver a mãe brigando, é ver a mãe bêbada, ou o pai e a mãe que chegam do serviço cansado, do serviço braçal, cansados, sem a menor condição de dar atenção, ou semi-analfabetos, ou mesmo analfabetos. Então, olha a diferença dessas crianças para outras crianças que possuem, que têm condições de terem acesso à cultura escrita. As outras crianças que não têm, esse acesso é muito restrito ou nulo. Então a escola tem a obrigação de oferecer isso. Muitos alegam que o analfabetismo escolar tem como causa as metodologias de ensino baseadas no construtivismo e no conceito de letramento. Bom, aqui nós vamos parar esse vídeo e continuaremos no próximo. Continue nos acompanhando e se você gostou dessa aula, marque logo aí embaixo no vídeo, ok? Espero você no próximo vídeo. Nós vamos continuar falando. Será que é um problema de método?